Hello people, students, I'm Teacher Antônio, estamos de volta com mais uma aula de inglês. Na aula de hoje iremos trabalhar a utilização de there is and there are, né? Essas duas formas verbais aqui que trabalhamos e que são muito utilizados em língua inglesa, seja no Fundamental 1, no Ensino Fundamental 2, no Ensino Médio e para a nossa aprendizagem no geral. Então, a primeira dúvida que se chega é quando utilizar there is, there are. E o que significa cada uma dessas expressões aqui, que são verbos que são utilizados de uma forma que, se nós traduzirmos no pé da letra, muitas vezes poderemos errar a tradução. A palavra there muitas vezes é utilizada como advérbio, que significa ali. Is é uma das formas do verbo to be. Então, se nós formos traduzir, ficaria ali é ou ali está, enquanto na realidade vai ter outro significado. Então, pay attention, muita atenção nessa parte, para que você possa aprender com eficiência. Também sugiro que faça suas anotações, principalmente se você estiver estudando esse conteúdo para fazer uma avaliação, uma prova, um teste, ou para a sua aprendizagem no geral, é importante que você faça anotações. Então, pause o vídeo no momento que achar preciso e faça suas anotações para que você possa aprender de uma forma coerente, tá bom? Então, let's go the English class. Então, there is, there are, possui o mesmo significado do verbo haver em português, do verbo existir. Podemos utilizá-las para indicar a existência de objetos, pessoas e conceitos também. Vejamos, there is significa há, existe ou tem, utilizada no singular, né, quando se refere a uma só pessoa, uma só coisa, etc. There are, há, existem e tem, utilizada no plural. Então, pode significar tanto o verbo haver, ter e existir. Mas vai ter uma certa diferença entre o verbo ter no sentido de possuir, em inglês, que é o have, to have, has. Então, esse verbo indica posse. Depois a gente pode disponibilizar um vídeo para analisar as diferenças da utilização desses dois verbos, tá bom? Porém, there is, there are é o verbo ter no sentido de existir, de haver, tá bom? Então, muita atenção nessa parte. Vamos analisar através de frases. A primeira frase aqui, utilizando there is, no singular, nós temos there is a flower on my yard. There is a flower on my yard. Há uma flor no meu jardim. Quando eu falo yard, eu estou me referindo ao jardim no sentido de quintal, né? No meu quintal. Então, há uma flor no meu jardim. Tem uma flor no meu jardim. Ou existe uma flor no meu jardim. Ali não é posse, indica que existe, está naquele lugar. Então, por isso é utilizado there is. Agora, o mesmo conteúdo da frase utilizando there are, que é utilizado no plural. There are a lot of flowers on my yard. There are a lot of flowers on my yard. Há muitas flores no meu jardim. Existem muitas flores no meu jardim. Tem muitas flores no meu jardim. There is a duck here in my house. There is a duck here in my house. Há um pato aqui em minha casa. There are a lot of ducks here in my house. Existe ou há muitos patos aqui em casa. Então veja a diferença. There is, existe. There are, existem. Utilizada no plural. Vejamos mais alguns exemplos. There is a sofa. There is a sofa. Há um sofá. Há um sofá na minha casa. There are some chairs. There are some chairs. Há cadeiras. Há algumas cadeiras, né? Tem algumas cadeiras. There is a cat on the table. There is a cat on the table. Há um gato. Tem um gato em cima da mesa. Quanto à forma interrogativa, na utilização desses verbos there is e there are, nós temos que ter uma simples atenção.
Na forma interrogativa, nós invertemos a ordem das duas primeiras palavras. Ao invés de there are, nós utilizamos are there. Então, are there many birds in the sky? Há muitos pássaros no céu. Então, foi alternado o are com o there. E o restante da frase repetiu normalmente. Na frase negativa ficaria there are not many birds in the sky. There are not many birds in the sky. Não há muitos pássaros no céu. Então, nós utilizamos o there are e o there are not, porque consideramos que pela gravura não são muitos pássaros, né? São poucos. Então, por isso utilizamos there are, tá bom? Então, revisando, there is é utilizado para o singular, there are utilizado para o plural. Todos dois significam tem a ver com o verbo existir, ter ou haver, né? O mesmo sentido quando indicam existência, tá bom? Então, muito cuidado, porque tanto na escrita em inglês quanto a tradução é de suma importância você aprender, para não confundir e chegar a vacilar em um teste, na compreensão também oral. Então, é de grande importância aprender essas diferenças, tá bom? E revisando aqui as formas, afirmativa, negativa e interrogativa com a mesma frase, nós temos there is a bedroom in my house, né? Tem um quarto em minha casa, há um quarto em minha casa. Forma afirmativa. Forma negativa, there is not a bedroom in my house. Não há um quarto em minha casa. Na forma interrogativa, is there a bedroom in my house? Existe um quarto em minha casa? Tem um quarto em minha casa? Então, e utilizando a forma there are, que é utilizada para se referir ao plural do verbo existir, na forma afirmativa, temos there are bedrooms in my house. Há quartos em minha casa. Forma negativa, there are not bedrooms in my house. Não existem quartos em minha casa. E na forma interrogativa, are there bedrooms in my house? Tem quartos em minha casa? Então, resumindo, there is, there are, né? There is utilizado no singular, there are utilizado no plural. As duas formas significam ter, existir e há, né? Haver, no sentido de existência, tá bom? Vocês podem ter observado que nas traduções das frases, muitas vezes eu colocava como ter, como haver, como existir. Mas lembrando sempre que é no sentido de existência. Nós temos também uma aula que foi feita através das explicações do uso do verbo to have em inglês. Vou deixar aqui na descrição para aqueles que quiserem consultar, para entender que o verbo to have também indica ter, mas no sentido de posse e outras atribuições. E posteriormente a gente pode também fazer uma aula explicando a diferença entre there is, there are e to have, tá bom? Mas, no entanto, o que nós precisamos nos atentar é que essas formas verbais aqui são utilizadas quando indicam existência, tá bom? Quero agradecer aqui a atenção de todos com a aula. Sugiro mais uma vez que façam suas anotações e que dê também suas sugestões para que a gente possa melhorar ainda mais nos próximos vídeos, tá bom? Então, thank you very much for attention. See you the next English class.